Olá pessoal, eu sou o Patrick Antonelli Lanzarini. Hoje eu vou falar sobre o trabalho Aspectos Gerais sobre o Efeito Biológico dos Agrotóxicos, Fusilade, Gramocil e Roundup, uma revisão bibliográfica. Então, trabalho aí do PIBIC, da Fundação Araucária, aqui da UniOS de Francisco Beltrão, do Centro de Ciências da Saúde. Então, a minha orientadora foi a professora Franciele Folador, e aí eu tive a ajuda da professora Gisele Arruda no desenvolvimento do trabalho. Passando aí para a introdução do trabalho, a Revolução Verde, ali em meados de 1950, ela impulsionou a utilização então de agroquímicos aí em todo o mundo. Então, atualmente aí, estima-se que globalmente sejam utilizados cerca de 2,5 milhões de toneladas de agroquímicos aí ao redor do mundo, e no Brasil, um total de 300 mil toneladas por ano. Tendo em vista essas grandes quantidades, então é que a gente teve a ideia de desenvolver o trabalho e selecionou alguns dos agrotóxicos mais usados aí no Brasil e no mundo. Então seria o Fusilade, o Gramocil, tem como um dos princípios ativos o Paraquat e o Roundup. Então, como objetivo do trabalho, seria entender os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente. E, claro, destacando os achados da literatura científica atual. Falando dos materiais e métodos do trabalho, foi uma revisão bibliográfica com recorte de datas de 2013 a fevereiro de 2024, com a busca inicial, os efeitos biológicos dos agrotóxicos Fusilade, Gramocil e Roundup. Foram utilizadas as bases de dados Medline e Lilacs, através dos buscadores Biblioteca Virtual em Saúde, então a BVS, e a Cielo. Então, os critérios de inclusão foram utilizados descritores como toxicidade e genotoxicidade, além de outros. E posteriormente foi aplicado um novo filtro, onde utilizamos os critérios de exclusão do trabalho. Falando agora dos resultados e a discussão do trabalho. Então, na Biblioteca Virtual em Saúde, encontramos do Fusilade 3 estudos que, após os filtros, um deles foi utilizado. Sobre o Gramocil, foram encontrados 2.257 estudos, sendo que utilizamos 14. Do Roundup, foram encontrados inicialmente 717 e utilizamos 25. Na nosso outro buscador, do Fusilade, não encontramos nenhum estudo que se enquadrou dentro do nosso trabalho. Do Gramocil foram encontrados 15 inicialmente, após o filtro utilizamos 1, e do Roundup, inicialmente encontramos 24 e utilizamos um estudo no trabalho. Passando à discussão do trabalho propriamente dito. Então, os sapos da espécie aqui citada, após a exposição ao Fusilade, tiveram alterações sistêmicas que afetaram o transporte de oxigênio, a capacidade de combater as infecções e além de a saúde cardiovascular ter sido afetada. Falando do Paraquat, então, os primeiros autores aqui citaram que a exposição ao Paraquat promoveu insuficiência respiratória e risco da doença de Parkinson nos seres humanos. Outros autores observaram que o Paraquat aumenta a inflamação e compromete a defesa celular, especialmente nos macrófagos pulmonares. Os terceiros autores aqui citados observaram que algas apresentaram respostas que demonstram que os ecossistemas foram afetados de maneira geral após a exposição ao Paraquat. Falando agora do terceiro agrotóxico do nosso trabalho, que é o Roundup, que possui o glifosato como um dos seus princípios ativos. O primeiro estudo aqui, os autores observaram que a exposição ao glifosato afetou o sistema reprodutivo humano, impactando o hipotálamo, a pituitária, as gônadas, o útero e a placenta. Além disso, esses autores observaram que, através de mecanismos epigenéticos, essas alterações poderiam ser passadas às futuras gerações. Em outro estudo, eles observaram que a exposição ao Roundup estava afetando a motilidade dos espermatozoides, no entanto, não afetava a integridade do DNA. Outros autores observaram que a exposição ao glifosato, ou ao Roundup,
provocava alterações morfológicas e comportamentais em larvas do peixe zebra, e nos peixes adultos aí da espécie do peixe zebra, prejudicava a locomoção e a memória. Em outras espécies de caranguejos aqui, os autores observaram que a exposição ao glifosato prejudicou o crescimento dos ovários. Passando agora às conclusões que conseguimos tirar então do trabalho. Inicialmente do fusilade. Então ele causou aí a exposição ao agrotóxico, promoveu problemas de saúde nos organismos não alvo, como sapos, afetando a função hepática e o metabolismo desses organismos. Só que o que foi mais interessante de se observar em relação ao fusilade foi a grande falta de estudos em relação a esse agrotóxico, o que nos chamou a atenção. Em relação ao gramocil, o que ele demonstrou? Os estudos sobre ele demonstraram que ele apresenta uma alta toxicidade, pode promover a insuficiência respiratória e estar ligados à doença de Parkinson. Além disso, muitos estudos evidenciaram a exposição ocupacional a esse agrotóxico e outros estudos observaram a presença desse agrotóxico nas mulheres grávidas e nos recém-nascidos dessas mulheres aí grávidas que apresentavam então concentrações do gramocil. Já do Roundup, o glifosato, os estudos evidenciaram que ele afeta diversos organismos, incluindo humanos, pode afetar a motilidade dos espermatozoides, o desenvolvimento neurológico em camundongos e aí pode levar ainda à mortalidade em anfíbios e peixes. E o que nós podemos tirar de conclusão então com esse trabalho? Avaliando todos os efeitos que esses agrotóxicos podem causar, eles deveriam ter regulamentações mais rigorosas, poderíamos pensar em alternativas ecológicas que não trouxessem tantos malefícios à saúde humana e de tantos organismos como foi visto, e deveria existir uma maior conscientização sobre o uso seguro desses produtos. E, é claro, não poderia deixar de falar de mais estudos sobre os agrotóxicos aqui citados, que, como foi visto, ocorreu uma dificuldade em encontrar estudos, principalmente sobre o fusilade. Então, eu gostaria de finalizar a apresentação, agradecendo a minha orientadora, a professora Franciele Folador, e a professora Gisele Arruda, por todo o apoio prestado aí durante o projeto, e gostaria de agradecer também a Fundação Araucária pelo apoio financeiro aí ao longo do desenvolvimento do projeto.